Amigos e amigas, cartoleiros e cartoleiras, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Hoje essa edição tão express quanto o nosso querido Cartola Express, né? Porque mal terminou uma rodada, a gente mal digeriu aí o último jogo da rodada, esse empate sem gols entre Atlético e Fortaleza, no caso Fortaleza e Atlético, né? Com o mando do time do Ceará, que a gente já tem uma outra rodada para discutir, temos muitos outros jogos já para esquematizar e montar um time rapidinho para essa rodada de meio de semana. Para a galera que nos acompanha no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, e vocês já estão vendo aqui minhas duas ilustres companhias para essa edição. Cássio Leitão, nosso querido Caçocla, mais uma vez aqui com a gente, e o Mestre Cuca, que até a temporada passada estava com a gente, cartoleiro, um dos cartoleiros mais regulares do Brasil, pontua bem e pontua sempre bem. Mestre, seja bem-vindo de volta, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Fala, Bernardo, Caçocla, um grande abraço aí para todos os cartoleiros, e vamos aí, né, não dá tempo nem de pensar, né, terminou uma rodada ontem e já começa outra, com 2 jogos a menos, que os 2 jogos de hoje não estão valendo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Vamos ver se a gente consegue montar aí um grande time para ajudar a galera. Pois é, fala Caçocla, seja bem-vindo, amigo, tudo bem? Fala Bia, fala grande Mestre Cuca, fala galera cartoleira. Como o Mestre Cuca já adiantou, né? Informação importante para a rodada, temos 2 jogos a menos para a disputa do Cartola, os jogos desta terça-feira, Flamengo e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras não vão valer, só que mesmo assim, nos 8 jogos restantes, vejo muito favoritismo aí, acho que dá para a galera montar um bom time, e eu tô feliz da vida em outubro, cara, tô voando, minha menor pontuação foi 83, minha média é de quase 90 pontos em outubro, eu fiz 90 pontos agora na rodada que passou, então vamos manter a toada aí para fechar o mês muito bem. Pois é, eu não posso dizer o mesmo, Caçocla. Outubro não tem sido um mês legal comigo. Fiz 88 pontos nessa rodada que terminou ontem, agradecendo desde já o Thiago Galhardo, né? Porque eu acordei na segunda-feira com 91 e fui dormir com 88, né? Ele baixou a minha pontuação. Eu estava na expectativa dele levar os 91 para o 100, mas ele trouxe de volta para 88. Mas não tem problema, com a quantidade de pontos que o Thiago Galhardo já nos deu pelo Internacional, pelo Fortaleza, em outras equipes por pelo onde Ceará. ele... Pelo próprio Ceará, eu não ia citar porque está no rival, né? Mas ele já passou por diversas equipes e já nos ajudou em muitas outras situações, está com crédito na casa aí o Thiago Galhardo. Mestre, o que você destaca, cara, dessa rodada que passou, assim? O que você achou que foi bom, foi proveitoso e onde é que ficou devendo? Foi uma rodada muito boa, sem muitas surpresas, né? Verdade. Apesar das grandes mitadas serem surpresa. Luan Cândido, que não vinha bem nas últimas rodadas, na temporada tá bem, mas nas últimas rodadas não estava, fez 2 gols, então realmente mitou, e o Reinaldo, também do São Paulo, que ninguém esperava a mitada dele. Esperávamos uma mitada dos jogadores do Palmeiras, que não aconteceu. Todos foram bem, todos manteram assim, a média, né? E eu acho que, no meu caso, a grande decepção foi o Gustavo Scarpa. Não pela pontuação dele, mas pelo potencial. Né? Ele fez 8,50, mas ele fez um gol logo no início do jogo, né? Então já fez 8 pontos logo de saída. Falei, e ele era meu capitão. Falei, essa rodada agora ele vai imitar, né? E aí, infelizmente, ainda tomou um cartão amarelo infantil. Eu acho que foi uma rodada assim, bem normal, não teve nada que fugiu muito do esperado, né? Até o Cano, que foi do capitão mais escalado, não foi bem, não fez gol, mas ainda assim fez uma pontuação razoável, não foi aquela decepção. Pois é, eu tô contigo nessa, mestre. Eu também botei o Gustavo Scarpa de capitão, também coloquei o Cano no meu time, e acho que algumas pontuações ali poderiam ter sido um pouquinho melhores, mas, Caçocla, a gente teve um papo um pouco fora do comum na última edição do podcast, e ele se provou válido. A gente conversava sobre usar os defensores do Palmeiras como capitão, né, numa rodada em que o Palmeiras provavelmente seguraria o saldo. E se você olha a pontuação ali do Mike, do Gustavo Gomes, do Luan, do Marcos Rocha, do Piquerez, ficou todo mundo meio parelho com o Scarpa ali. Se alguém adotou essa estratégia, também não foi mal.
Era uma estratégia mais arriscada, né? Mas de fato, até o Everton fez 7 pontos, então para dobrar a pontuação valeria a pena. Como eu falei, né? Eu queria mesmo era botar o Abel Ferreira de capitão, mas não pode. E o Abel foi o melhor técnico da rodada, não deu chance aos outros, fez 8,99. Vou até embalado aqui, posso citar a seleção da rodada? Lógico. Então, o mestre Cuca falou que a galera não acreditou no Reinaldo. Eu acreditei, hein? Estava no meu time. Mas o goleiro da rodada foi o Fernando Miguel, do Fortaleza, que agarrou muito ontem. Fez uma defesa no chute do Pavão impressionante, manteve o 0-0 Fortaleza e Galo. Nas laterais, os dois que fizeram 2 gols, né? Luan Cândido, do Bragantino, com 18, Reinaldo, do São Paulo, 15 e 30. A zaga é zebra da zebra. Lucas Gasal, do Atlético Goianiense, autor do gol da vitória do Dragão sobre o Ceará, 15-20. Robert Renan, do Corinthians, 10-10. Entre os meias, Matheus França, baratinho, do Flamengo, 12 pontos. Vitor Bueno, do Furacão, 10,70. Eric Ramírez, do Bragantino, 10 pontos. No ataque, Jefinho, do Botafogo, arrebentou, fez 16,70. Vinícius, do Goiás, também foi muito bem na vitória sobre o Cuiabá, fez 13,70. E Júnior Santos, do Botafogo, um jogador muito regular para a Cartola. Aliás, os atacantes do Botafogo vêm muito bem nesse segundo turno. E como eu disse, o técnico Abel Ferreira. O Júnior Santos fez 13,40, Abel Ferreira com 8,99. Mandou bem demais o gajo. Pois é, e eu tive uma curiosidade nessa rodada, só para a gente encerrar o papo sobre o que passou, né? Como todo mundo claramente ia escalar a zaga do Palmeiras em peso, eu resolvi trocar um jogador da zaga, em vez de colocar o Luan ao lado do Gustavo Gomes, do Piquerez, do Mike e tal, eu botei o Vitão do Internacional, acreditando que ele poderia segurar o saldo também contra o Coritiba. Quando saiu o gol do Coritiba, eu falei, bom, acabou, né? Minha rodada foi pro saco, porque todo mundo foi de zaga do Palmeiras e eu não. Só que o Vitão foi lá e compensou esse saldo de gols perdido e fez o gol do Internacional. Então ele acabou ficando com aquela média muito parecida ali com a dos jogadores do Palmeiras. Acabou sendo elas por elas e vida que segue, né? A gente tem uma rodada agora, a 34ª, rolando no meio de semana. Mestre Cuca já falou, Caçocla também já falou, mas é importante frisar que os jogos desta terça-feira hoje, estamos gravando hoje, terça-feira, não valerão para o Cartola, porque ficaria muito pouco tempo, né, para a gente processar todos os dados, para o cartoleiro ter tempo de escalar o seu time, para ficar tudo certo. Então, para você ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de tempo, os jogos de terça não valem. Flamengo e Santos, Furacão e Palmeiras fora da rodada do Cartola. Aí a gente tem na quarta-feira, amanhã, Botafogo e Bragantino às 7h30 da noite, é o jogo que abre a rodada para o Cartola, né? Abre o mercado às 7 da noite para a bola rolando às 7h30. Aí a gente tem às 9h45, Corinthians e Fluminense, Internacional e Ceará, Goiás e América Mineiro, são jogos de quarta-feira. Na quinta-feira a gente tem às 7 da noite São Paulo e Atlético Goianiense, Fortaleza e Coritiba. Temos às 7h30 Atlético Mineiro e Juventude. E na quinta-feira às 8 da noite tem Cuiabá e Avaí. Meu querido mestre Cuca, tem vários jogos interessantes aí para a gente explorar, né? Temos bastante jogos. Porque também chegamos numa fase do campeonato que acho que o Palmeiras está esperando só o momento de pegar a taça. Mas a briga daí para baixo, ela é intensa. E essa rodada é bem curiosa, porque a briga pelo rebaixamento é complicado, né? Briga para não ser rebaixado. Nós temos aí o Juventude que já está praticamente rebaixado, né? Mas daí para cima a briga tá boa. E todos jogam fora de casa. O Juventude, né, joga fora. O Cuiabá que tem o confronto com o Avaí. E aí nós temos o Coritiba jogando fora, o Atlético Goianiense jogando fora, o Ceará jogando fora, né? Todos esses times lutando contra o rebaixamento. Então acho que tem jogos interessantes por conta disso, né? E só uma curiosidade, nessa rodada nós não vamos ter o nosso trio de meio de campo aí preferido da galera, que é Terans, Scarpa e Arrascaeta, porque vão jogar hoje e não vão participar, né? Então acho que é um fato curioso e que isso abre um leque de possibilidades da gente buscar outros nomes, né? Pois é, a gente vai ter que solucionar esse problema aí, encontrando outras opções.
Caçocla, quais jogos aí te chamam a atenção num olhar geral, assim? Eu concordo com o mestre Cuca. Acho que esse Inter e Ceará chama muita atenção. O Inter invicto tem um longo tempo, o Ceará numa fase tenebrosa, numa fase bem difícil. Inter jogando no Beira-Rio ainda por cima, então é muito favorito. Esse Atlético Mineiro Juventude, né? Claro que não é aquele galo que enche os nossos olhos, mas é muito favorito para esse confronto contra o virtualmente rebaixado Juventude, jogo no Mineirão, favoritaço. Fortaleza, apesar de não ter ousado muito ontem, né? Acho que o Fortaleza podia buscar mais os 3 pontos, até para tirar a diferença que tinha do Galo, mas jogando em casa contra o Coritiba, que é o pior visitante da competição, Fortaleza é bem favorito. E aí, ainda favoritos, temos o São Paulo contra o Atlético Goianiense, foi até um confronto de semifinal da Sul-Americana, e esse Botafogo e Bragantino. Acho que o Botafogo está num momento muito bom. Claro que quando joga em casa tem decepcionado, mas está na hora de confirmar um favoritismo em casa, né? E vencer. Os atacantes do Botafogo têm sido ótimas opções, tem Eduardo no meio, Vitor Cuesta e Marçal na defesa. Então tem muita opção boa aí do Botafogo. Pois é, vamos começar olhando então essas opções, né? Vamos começar a procurar as melhores opções no mercado. Então, dando uma olhada aqui nos goleiros, acho que o primeiro nome que vem na lista, por ser um dos mais caros, mas que certamente será um dos mais escalados, é o Everson do Atlético Mineiro, né, mestre? O Atlético não vive uma fase muito boa, longe disso, mas joga em casa contra o Juventude, que é o lanterna da competição, e que já, mesmo que queira muito, não vai sair da zona do rebaixamento, tem 21 pontos, está 13 pontos atrás do primeiro fora da zona. O Everson realmente, nesse momento, ele é o goleiro mais escalado, é uma grande opção, apesar de que eu acho que o Atlético Mineiro não vai ser muito atacado, né? Eu vi você falando aí sobre a sua tática de tirar um zagueiro do Palmeiras, eu também usei essa mesma. Não fui tão feliz porque eu escolhi o Moledo, né? Você escolheu o Vitão, eu escolhi o Moledo. E escolhi o goleiro supondo que o Palmeiras não ia ser muito atacado pelo Avaí, né? Então a mesma lógica eu uso para esse jogo do Atlético Mineiro. Acho que o Everson vai ser pouco atacado, né? E temos a opção também do Fernando Miguel. O Fernando Miguel que está na seleção dessa rodada, né? Fez grandes defesas. E também tem um jogo bem favorável em casa. O o Fortaleza, que nesse segundo turno, só 2 jogos sofreu gols, né? Foi justamente contra o Flamengo e contra o Botafogo. O restante todos, o goleiro manteve o SG, e eu vejo ele uma opção até um pouco melhor do que o Everson para essa rodada. São ótimas opções. Fala, Caçocla. Acho que o Everton é sempre uma grande opção, mas não vai ter, né? Dessa vez, está fora, enfrentando o Atlético Paranaense. O Palmeiras ia ser muito escalado, a galera até falou disso. Mas como o mestre Cuca falou, o Everson do Atlético Mineiro é uma opção interessante, Felipe Alves é uma opção muito interessante. Gosto do momento do Kehler também. Eu me dei mal com o Kehler na última rodada, né? Mas acho que para a rodada de agora ele é uma grande opção. E o Gatito Fernandes, não dá para descartar o Gatito, né? O Bragantino que não vive um momento tão especial, mas mal ou bem é um time que finaliza muito, busca o gol, pode render bons pontos aí o Gatito. Pois é, a opção do Kehler me chama a atenção também, não só pelo confronto em si, mas pelo baixo preço, né? Para quem ainda tiver alguma dificuldade com as cartoletas, né? Se tiver que apostar mais numa zona do campo, não pode apostar tanto na outra. O Kehler é o goleiro mais barato do Cartola, inclusive, nesse momento, custando 2 cartoletas e 11. Então, assim, não tem erro, qualquer orçamento cabe o Kehler e ele tem grande chance de ter um bom desempenho também. Agora, para a gente continuar na zaga, no setor de defesa, melhor dizendo, agora olhando as laterais, eu começo a gostar das opções do Fortaleza, Caçocla. O Brites é um nome que me chama bastante atenção. Cara, tem ido muito bem, cara que desarma muito, né? Tem conquistado muita pontuação.
Juninho Capixaba vem num momento excelente, nem fez uma grande pontuação contra o Atlético Mineiro, tomou cartão, né, mas é uma opção interessantíssima também. Tem, essa rodada, como a gente já citou, né, tem vários times aí com grande potencial. Tem o Reinaldo novamente para escalar, tem o Bustos do Internacional. Então, para as laterais, a gente tem grandes opções. Eu nem vou falar todas aqui, senão o Juvenal fica sem. Mestre Cuca, vou te rolar a bola então, mas já direcionando, o Botafogo tem o Marçal, que é um cara que é bem interessante. A gente não sabe se o Botafogo vai segurar o saldo, mas o Marçal é aquele cara que ajuda na frente também, né? É um jogador que apoia bastante, né? É bastante ofensivo. E esse jogo do Botafogo, né? O curioso é que se você pegar a classificação do campeonato como só os mandantes, o Botafogo é o segundo pior mandante. Ele fica atrás somente do Juventude. Ele tem 16 pontos em 16 jogos, né? E vem sofrendo muito gols. Então, eu vejo o Luan Cândido como uma boa opção, né? Por ele ser bastante ofensivo. E o Botafogo, apesar da boa fase aí que o Caçocla falou, realmente ele está numa boa fase, está em ascensão no campeonato, mas ainda assim, em casa, ele vem decepcionando um pouco, né? Então, vejo o Luan Cândido, né, se ele manter essa recuperação, né, que foi muito bem na rodada passada, seria uma boa. O Guga também, do Atlético Mineiro, que foi bem também na rodada, pontuou bem, né? O jogo foi 0-0. E vejo os laterais também do Internacional, né? O René, com um pouco mais de média básica, um jogador que já tem 66 desarmes, joga bem na defesa. E o Busto, para quem quer um jogador um pouco mais ofensivo, arriscar ali uma assistência, quem sabe um gol, né? Eu ficaria nesses aí, fora os que o Caçocla já falou. É isso, são as dicas e as opções para a rodada. A gente já falou do goleiro, já falou dos laterais e agora a gente termina de fechar esse setor aí com os zagueiros. O Caçocla levantou muito bem a bola aí do Vitor Cuesta, né? Um jogador que tem pontuado muito bem, tem feito gols, fez 4 gols já no campeonato em 24 jogos, o que para um zagueiro não está nada mal, né? Uma belíssima média, 53 desarmes, mais de 2 desarmes por jogo é a média dele, 8 jogos sem sofrer gols. É uma opção interessante, mas Caçocla, nem só de Vitor Cuesta a gente vai viver nessa rodada, né? Tem opções aí do Galo, do Inter, enfim, até o próprio Fortaleza, para quem quiser, né? Esses times aí, a galera precisa ficar de olho. Acho o Júnior Alonso uma opção muito interessante. É um cara que, com ele em campo, o Galo não tomou gol em 12 dos 27 jogos que ele fez. Então, uma proporção bem alta. Ele tem uma média de 5 pontos nas últimas 3 rodadas, vem num momento importante. O Galo melhorou defensivamente e vai enfrentar o Lanterna. Então, a opção do Júnior Alonso é muito válida. Vejo o Marcelo Benevenuto como uma opção interessante também. E alguns zagueiros do Inter. Aí você joga a camisa para o alto e quem pegar, Vitão ou Rodrigo Moledo, acho que são boas opções também para essa rodada. Pois são opções legais. Mestre Cuca, você não chegou a falar de zagueiro, não, né? Não. Então vamos lá. Nem sobrou muitos também, né? Porque zagueiro a gente segue a mesma lógica dos laterais, né? Que é o sistema defensivo, né? E o lateral ainda tem a possibilidade de ir lá dar uma assistência. E o zagueiro não está pensando somente em desarme mesmo e SG. E jogadores do Atlético Mineiro, do Internacional e do Fortaleza, eles são os favoritos da rodada, né? Então, ficaria nesses nomes aí, né? E no Internacional, acho que eu não sei se é o Hans que eu peguei do Moledo pela rodada passada, eu preferiria o Vitão, até porque tá jogando melhor, tá fazendo gol. Do Atlético Mineiro, a gente só tem disponível agora o Júnior Alonso, né? A gente não sabe quem vai ser o outro, né? O companheiro dele. E no Botafogo tem o Adrielso, que está jogando muita bola. O Adrielso está muito, muito bem. É lógico que para o Cartola, o Cuesta está melhor porque o Cuesta sobe um pouco mais, né? Então, ele ataca mais, ele faz gol.
até assistência, né? É uma bola de desafogo do Botafogo, que ele pega ali pela lateral e faz a vez de lateral e cruza na área, então já conseguiu assistência no campeonato assim. Mas esses nomes eu acho que são os melhores para a rodada. É isso, a gente acabou não mencionando alguns jogos aqui, e você específico, né? Corinthians e Fluminense é um jogo que a gente meio que passou batido, né? E, mestre Cuca, numa rodada com jogos com as bolas tão cantadas, né, como Atlético e Juventude, o próprio Fortaleza contra o Coritiba, é difícil você ir num Corinthians e Fluminense na parte defensiva, principalmente pelo que eles ofereceram também na Copa do Brasil, né? Jogos movimentados, de muito gol, de muito ataque. É difícil confiar em alguém aí, né? Inclusive, quando nós estávamos falando de goleiro, né, eu ia até falar que quem quisesse um pouquinho de ousadia, colocaria o Cássio de goleiro, né? Seria um pouco mais ousado, porque apesar do sistema defensivo do Corinthians ser muito bom, o ofensivo do Fluminense também é muito bom, né? E o Cássio já tem 87 defesas e 12 jogos com SG. E em casa, o Corinthians é muito forte. O Corinthians é muito forte jogando em casa, né? E como o Corinthians é um pouco mais reativo e o Fluminense tem um pouco mais de posse de bola, né? É interessante o que você falou, porque pode proporcionar um pouco mais de desarme do Corinthians, né? Porque o Fluminense vai estar mais tempo com a bola, obviamente tem mais chance de desarme, né? Então é um jogo que a gente também tem que ficar de olho, apesar do SG para os dois lados, eu acho pouco provável. Eu também acho, estou contigo nessa, e como a minha estratégia tem sido a de priorizar o SG, esse jogo, por enquanto, para a parte defensiva eu vou deixar de fora. Fala, Cássio. Eu também acho, mas vale ressaltar que o Corinthians, como mandante, tem a melhor defesa do campeonato. Tomou apenas 8 gols. Então, se tiver uma dúvida aí entre um e o outro, não dá para descartar a possibilidade de SG do Corinthians. Mas como vocês falaram, acho que é um dos confrontos mais fortes aí da rodada, esse Corinthians e Fluminense. Eu acho até que se a gente não tivesse 3 ou 4 jogos tão latentes, né, para saldo de gol, se a gente tivesse esse jogo mais 1, esse jogo mais 2, dava para pensar numa solução criativa ali, mas como a gente tem pelo menos uns 3 candidatos aí de jogos com boa possibilidade de saldo de gols, e a gente nem entrou muito no São Paulo e Atlético Goianiense também, né, que também poderia entrar nessa lista aí, de repente o São Paulo segurar o SG, eu não sei, é um jogo que a gente também passou meio batido, mas certamente a gente vai falar dele agora, quando a gente entrar no meio campo, né, quando a gente for olhar as opções de meio campo, e aí a gente tira esse filtro de saldo de gol, começa a olhar para quem produz, para quem cria em estatística, e Caçocla, opções não faltam, boas opções não faltam. Boas opções, boas opções. Eu citei lá no início o Eduardo do Botafogo, né? É um cara que vem se destacando, chega muito na frente, faz gols, desarma também. Eu tenho gostado muito do campeonato do Alan Patrick, acho um jogador de muita categoria, toda hora está chegando para finalizar, vem fazendo gols também, acho que é o grande destaque do Inter no campeonato. Fora outros, né? Tem o Pedro Henrique, que está muito bem, mas acho que o Alan Patrick teve uma queda lá na contusão e tal, mas já voltou a jogar e jogar muito bem, então vejo como excelente opção. E o Patrick do São Paulo, né, que já foi mito de Cartola, era um cara muito querido pelos cartoleiros, não está naquele mesmo nível, mas acho que esse confronto pede. O São Paulo vai com tudo para cima e o Patrick pode ser uma opção interessante. Pois é, o mestre Cuca, tem um cara que eu não vejo tanto as pessoas escalarem assim, não sei se é só nas minhas ligas, quando eu olho o time, ou se realmente a galera não atenta muito para ele, ou não coloca ele como prioridade. Mas um nome que eu acho, entre aspas, diferente aí, que pode dar certo, é o Renato Augusto, do Corinthians. Chuta de fora, dá assistência, tá o tempo todo pisando ali perto da meia-lua, enfim, é um cara que participa muito das ações ofensivas, mas quando precisa ele volta um pouquinho também, recua, ajuda a marcar. Será que vale a pena, não? Pois é, o Renato Augusto é um que está aqui no meu radar, né? Um dos jogadores que está no meu radar, porque do meio para frente dá para a gente começar a falar em Fluminense e Corinthians. O problema do Renato Augusto vamos dizer assim, a minutagem, né? Ele tem jogado pouco,
e tem sido substituído. Mas ele em campo, ele é um dos melhores meias que tem no Brasil hoje, né? A idade já não permite mais ele ter a intensidade, né? Mas ele é um jogador que tem 29 desarmes no campeonato, né? Então, ele, como você falou, ele volta para recompor na marcação e ele sai para o jogo. Então a parte física deixa um pouco a desejar por conta disso, porque ele precisa dessa intensidade. Ele recua para marcar e é ele que sai com a bola, ele que arma o time. Mas ele é uma boa opção para esse meio de campo, assim como o Arias do Fluminense, que tem feito um grande campeonato, tem sido um dos destaques do Fluminense, é um jogador muito forte, que ele é meia, mas ele tá jogando de atacante, né? Nessa formação do Fernando Diniz, ele está jogando de companheiro de ataque do Cano. Pois é. Gols, tem dado assistência. Exatamente. Ele é, Caçocla, mais ou menos o que o Wellington Rato é pro Atlético Goianiense, né? O cara que está cadastrado como meia, que é um meia, mas ele tem uma presença de ataque tão forte, né? E participa tanto das jogadas ofensivas. Estou falando do Arias, né? O Arias e o Wellington Rato, que é quase que um quarto atacante no time do Cartoleiro, né? É uma estratégia que a galera tem usado muito, né? Para essa rodada, acho a opção do Wellington Rato um pouco mais complicada, o jogo no Morumbi, mas ele já se mostrou muito forte em jogos grandes. Fez gol no Corinthians fora de casa, fez gol no Flamengo fora de casa. Então, se tem alguém aí fazendo de tudo para evitar o rebaixamento do Atlético Goianiense, é o futebol do Wellington Rato. E ele ainda deu uma recuada, né? Que ele ainda jogava um pouco mais avançado, ele jogava de centroavante, né? Aí agora o Thurin tem jogado um pouco mais e ele tem, ainda assim, está jogando de atacante, né? Mas não mais como centroavante. Contra o Flamengo mesmo, ele era centroavante, ele era o último homem. E eu vou além, mestre Cuca, essa última partida, Atlético Goianiense e Ceará, eu estava na transmissão e num determinado momento ele deixou de ser o camisa 10, né, aquele cara que chega de trás, para virar ponta. Então, assim, durante o jogo ele ainda tem a opção de ser um jogador de ponta, de corredor, que ataca, que cruza, enfim, e fecha na segunda trave, se a bola vier pelo outro lado. Então, ele é um cara que participa muito. Realmente, estou com o Caçocla nessa, não sei se essa rodada é a rodada ideal para a escalação do Wellington Rato, mas de fato ele é esse jogador criativo, participativo e que está fazendo um esforço danado, está correndo muito o jogo inteiro, está chutando de fora. Deu assistência, né, para o Gasal. Deu assistência, ele esteve muito próximo de marcar o gol mais de uma vez. Então, assim, nos jogos em casa, no Antônio Ascioli, a participação dele tem sido fundamental. Agora, a gente ainda tem muito nome para falar aqui, né? A gente falou aqui um pouquinho, Renato Augusto, Arias, Patrick, Eduardo, mais alguém, Caçocla, que te chama a atenção assim nessa lista, não? Eu acho até o Rodrigo Nestor pode ser uma surpresa aí nessa rodada. Imagino que seja um volume ofensivo muito grande do São Paulo. Ele é um cara que chega para dar no gol, também obtém desarmes por ser um jogador de marcação. Vejo o Lucas Sacha pela questão dos desarmes. Ontem ele novamente teve muitos desarmes. 7. Desarmes, jogador do Fortaleza. Então tem muita opção nessa rodada. A galera tá bem servida para essa rodada. Bernardo, Fala aí. Então, só pegando um gancho aí, o Sacha não está disponível. Eu já procurei aqui por que ele não está, porque ele não tomou cartão, não machucou, mas ele está como nulo, né? Não está como opção, mas ele é uma excelente opção. Talvez a tendência do Caio Alexandre voltar, né? Mas a gente pode ser por desgaste, né? Porque o Lucas Sacha já não é mais nenhum menino, já tem 32 anos, pode ser que seja por desgaste. E um outro time que nós estamos esquecendo aí em relação ao meio-campo é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo também muito favorável. E aí a gente tem a dúvida também: quem é que vai jogar? Se vai ser Zaracho, se vai ser Nacho, se vai jogar os dois. Né? Por enquanto, acho que está somente o Jair como provável. Né? Então a gente ainda não tem, então tem que ficar bem atento aí nas notícias para ver quem vai jogar, mas uma boa opção o Atlético Mineiro. Pois vamos ficar de olho, né? Sempre
atualizando aí pelo GE. Globo as últimas informações, as mais recentes, quem entra, quem sai, quem está relacionado, quem não vai para a viagem. Galo e Fortaleza, os times citados pelo Mestre Cuca, jogaram ontem, né? Então as informações ainda vão pipocar aí para a gente atualizar o time da melhor forma. Mas como o Mestre Cuca falou, opções muito boas para essa rodada. Por exemplo, se o Otero virasse provável, eu ia me coçar para escalar o Otero. É um jogo que o Fortaleza tem que ter uma postura diferente. Ontem, acho que terminou o jogo com 3 finalizações, sendo uma bloqueada. Então, foi um jogo que o Fortaleza ficou se segurando para tentar o empate. Eu nem entendi muito a estratégia, mas agora, em casa contra o Coritiba, tem que ir para cima. Pois é, eu falo isso aqui toda vez, mas não custa repetir. Enquanto a gente está gravando aqui, eu estou montando meu time. Vocês, galera do YouTube, me vê olhando para baixo, eu estou olhando para o meu computador aqui e eu vou montando o time enquanto a gente está conversando. É curioso essa rodada sem Palmeiras, sem Flamengo, sem Atlético, sem Santos, porque o time ganha um colorido diferente, né? Você é quase que forçado a montar um time muito mais misturado, muito mais diversificado do que quando você tem o Palmeiras, por exemplo, que você acaba pesando mais a escalação. Flamengo em casa, quando joga com seu time, se bem que até o time alternativo do Flamengo tem sido forte em casa, enfim. É uma rodada diferente pela diversificação, né, dos jogadores. E faltou a gente falar do ataque. Aí, assim, a gente vai poder voltar a falar do São Paulo contra o Atlético Goianiense, com o Calleri, o Fluminense com o Cano, Goiás, que a gente não citou até agora, Goiás e América, com o Pedro Raul. O Caçocla, o Pedro Raul tá impossível, cara. Todo jogo é um gol. Impressionante. Ele faz muito gol fora de casa, né, cara? Fez 2 no Botafogo, fez 1 agora contra o Cuiabá. Então, não tem essa de em casa ou fora de casa. Agora joga em casa contra o América Mineiro, né? Mas é uma das grandes opções da rodada, artilheiro do campeonato ao lado do Cano. Vejo muita gente inclinada a dobrar o ataque do São Paulo. O Luciano e o Calleri são opções muito especiais para a rodada. No Galo, que eu fico na dúvida de em quem que eu vou acreditar. O Keno ontem ficou no banco, se ele for provável efetivamente, acho que é uma opção interessante. E os atacantes do Botafogo, pontuando à torta e à direito. O Tiquinho vinha com uma média muito boa, deu uma caída, mas o Júnior Santos, mesmo quando não faz gol, pontua bem. O Jefinho arrebentou no Clássico. Então, o que não falta é opção aí. Eu vou até deixar os do Inter para o Juvenal falar. Eu acho que o ataque é a grande dúvida dessa rodada, né, devido à quantidade de opções que a gente tem, né? O Pedro Raul, difícil deixar o Pedro Raul de fora. O Goiás tem 35 gols no campeonato, ele tem 18. Ele fez mais de 50% dos gols do Goiás. Absurdo. E ele, assim, ele é o carrasco do SG da galera. É o Goiás fora, vou colocar o zagueiro. Vai lá o Pedro Raul e tira o SG. Então, ele é difícil deixar ele de fora. E, assim, tem opções boas. Apesar aí da sua decepção com o Galhardo, eu acho o Galhardo uma boa opção para a rodada. Também acho. O Coxa já sofreu... hein? Jogou no Coxa. E o Coxa sofreu 39 gols somente como visitante. Então, ele é o pior nesse quesito do campeonato. Então, o Galhardo passa a ser uma grande opção. E tem esse São Paulo, que a gente nunca sabe quem colocar, o Luciano ou o Carelli. Normalmente, o que imita é o que a gente não coloca, né? É isso aí. Mas o Carelli vem bem no campeonato, né? Tem 15 gols, é o artilheiro do São Paulo. Fica atrás somente do Cano e do Pedro Raul. Também vejo também uma boa opção. O São Paulo tem feito bastante gol, tem um ataque bem positivo. E eu vejo o Calleri um pouquinho na frente do Luciano, por ele estar um pouquinho mais perto do gol do que o Luciano. Só para a gente amarrar esse assunto dos atacantes aqui, tem uma coisa que me pega só um pouco com o Pedro Raul, o Caçocla, que é o seguinte: Pedro Raul é o jogador que faz um gol. Um gol. Né? Teve o jogo lá contra o Inter, que ele fez 2 e tal, mas o normal dele é fazer um gol. E como ele não é um cara que participa tanto do jogo, ele é um cara de um toque na bola, ou ele faz o gol,
ou ele quase que zera na pontuação. Vai sofrer uma falta ali, fazer outra aqui, erra um passe e tal, mas a média dele, fora o gol, é muito baixa. Então a gente tem que depender dele estar no dia bom dele para pontuar legal, né? A crença nele se dá pelo número alto de gols, né? De fato, ele não tem muitos outros scouts que alavanquem a pontuação dele. O Pedro Raul Cano é assim também. O finalizador, normalmente, ele depende dessa bola chegar. E no Goiás chega menos ainda, né? A bola chega pouco para o centroavante. Então, mas ele vem sendo letal, como o mestre Cuca falou, impressionante. Um jogador, nessa altura do campeonato, tem mais de 50% dos gols do time. Então, nessa crença aí, o Goiás num grande momento, o Goiás praticamente livre do rebaixamento, mais um grande trabalho do Jair Ventura num time com um elenco modesto, né? Você pegar o elenco do Goiás, é um dos mais fracos da Série A, e ele conseguiu essa tranquilidade bem precoce. Então, o Pedro Raul, eu só faço uma ressalva que ele sentiu, né, no jogo contra o Cuiabá, ficar ligado a isso, se tiver alguma dúvida, optar por outro jogador, mas o cara tá metendo gol demais e é bonito, né? Dá uma moral para beleza, para beleza do Pedro Raul, que ele faça a nossa pontuação uma beleza também. É por aí. Faltou a gente escalar o técnico, né? E aí acho que não tem como a gente não voltar no critério saldo de gols, né? Para escalar o técnico, já que não teremos Abel Ferreira, não teremos Dorival, não teremos o Filipão e não teremos o Orlando, técnico do Santos, para essa rodada. Mestre Cuca, eu acho que eu vou no teu xará, hein? Que não é mestre, mas é Cuca também. Ele é uma grande opção para essa rodada. Ele e Vojvoda. Eu acho que um dos dois, porque eu acho que é a maior chance aí de SG, com possibilidade também de gols, né? Vejo o Cuca um pouco mais na frente, justamente por conta disso, né? Por causa dessa vocação um pouco mais ofensiva. Mas ficaria nesses dois nomes aí. E você, Caçocla? Então, o Cuca é o meu preferido para essa rodada, por isso eu convidei o nosso mestre Cuca aqui. Estou brincando, mas é meu preferido. Eu gosto da opção do Rogério Ceni também. A gente vê muitos times saíram muito prejudicados com essa questão de dividir olhares nas competições. Você vê o São Paulo numa competição só, como já está mais solto, como já está evoluindo, conseguindo resultados. O próprio Atlético Goianiense, né, que vai enfrentar o São Paulo, ele estava afogado em 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil, e o brasileiro ficando para trás. Ele agora está se recuperando aí. Mas acho um jogo duríssimo contra o São Paulo, então eu vejo o Rogério Ceni como uma opção interessante. E o Luiz Castro, de repente, pode surpreender aí. O Botafogo tem que fazer valer esse mando de campo, não vem fazendo, mas é uma boa oportunidade para isso. Mas meu favorito da rodada é o Cuca. Pois são opções. Tem o Mano Menezes. Tem o Mano Menezes também, é uma opção com a defesa muito forte, o Ceará num momento ruim. Então o Mano Menezes não pode ser descartado, é uma das boas opções. Ele nesse top 3 aí. Eu esticaria esse top 2 para top 3 aí com o Mano, hein? Que eu acho uma opção fortíssima também. Perfeito. Ele também está no meu radar aqui. Cuca em primeiro, Vojvoda em segundo e Mano em terceiro. Muito bem, então, recapitulando aqui para você, essa rodada do Cartola começa na quarta-feira, então os jogos de terça-feira você esquece, eles não valerão, nem adianta escalar, procurar aqui entre os prováveis, você não vai ver Flamengo, Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense. O mercado fecha às 7 da noite, seu time tem que estar pronto 6h59 para não ter problema. Já monta aqui enquanto você está ouvindo essa edição do Cartola Cast, já monta o seu time, já deixa uma préviazinha, não espera demais, não conta demais com a sorte, porque na hora, se tocar um telefone, se tiver que pegar uma água, não sei o que, você vai esquecer e vai perder uma rodada que está sendo express, né? Está sendo rapidinha. Uma rodada mais se você estiver montando pelo telefone, né? Pode se atrapalhar. Vai ver uma mensagem e não volta mais, né? E já aconteceu comigo
uma vez, hein? Entrou a mensagem, eu fui responder, eu fui olhar um Instagram ali, eu não sei o que, quando eu vi, eu perdi o prazo e não escalei o meu time. Não aconteceu esse ano, não, foi ano passado. Mas essas coisas acontecem, a gente se distrai. Então já monta um time, cara, já deixa pronto para você não cair numa rodada tão importante e tão difícil como essa. Fica ligado. Mestre Cuca, grande abraço para você, meu amigo. Parabéns pelo teu desempenho aí no Cartola Express. Está arrebentando, fazendo um dinheiro. Galera, segue lá o Mestre Cuca nas redes sociais também para acompanhar o trabalho, para pegar dicas. Boa rodada para você. Valeu, Bernardo. Valeu, Caçocla. Um grande abraço para todos, né? Não deixa de seguir as notícias, né? Como o Caçocla falou, foi muito rápido ontem, teve jogo ontem, e aí já tem rodada hoje, né? Acompanhar o noticiário, muita coisa pode acontecer, né? Eu acho que nós esquecemos de colocar o capitão aí, né, Bernardo? Quer eleger um capitão aqui? Pois é. Então vamos para finalizar, eu vou colocar meu capitão. Apesar do Pedro Raul depender muito do gol, eu acho que o Pedro Raul é a melhor opção para essa rodada, né? Então, excelente opção. Então, além de fazer gol, como o Caçocla falou, ele ainda é bonito. Então, pelo menos o meu time, se ele não fizer muito ponto, pelo menos o meu time vai ficar bonito. Um grande abraço a todos. Vai ser o capitão estético da rodada, Caçocla. Meu capitão é o Caleri. Não é tão bonito como o Pedro Raul, mas acho uma grande opção da rodada. Na verdade, quem eu queria escalar de capitão não está no mercado do Cartola, que é o Isaac, filho do Mestre Cuca, que fez gol aí no fim de semana. Eu vi pelas redes sociais. Um beijo para o Isaac, um beijo para toda a família do Mestre Cuca, essa família muito especial. Isaac é o meu capitão nessa rodada. Valeu, Isaac. Beijo para você. Beijo para o Gabriel também, filho do Caçocla. E nesse final de semana a gente tem a final da Libertadores e é final de semana também de eleições, então torcedores do Flamengo, torcedores do Furacão, bom jogo para vocês, aproveitem, fiquem nervosos sim, mas se divirtam e aproveitem o momento. Final de Libertadores é sempre muito especial, e para a galera que no domingo vai ter que acordar para votar, não tem jeito. Esteja você de ressaca pela alegria ou pela tristeza, você vai ter que acordar para votar, então votem consciente, votem com boas intenções. Bom domingo de eleição para todo mundo, uma boa final de Libertadores, uma boa rodada do Cartola. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Cartola Cast. Essa edição teve este episódio, só para eu não repetir a palavra, este episódio tem a edição da Maria Clara, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Grande abraço para todo mundo, valeu. Próximo Cartola Cast, segunda que vem. Perfeito. Segunda-feira que vem, então, estaremos de volta com mais uma edição do Cartola Cast. Tamo junto, um abraço.